Bom, olá, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Henrique, provavelmente você é meu aluno, e eu montei uma aula especial para esse momento de quarentena, em que você e eu estamos parados em casa, mas estar em casa não significa pausar definitivamente os estudos. Então aqui no Porto a gente pensou em continuar com os conteúdos que seriam dados nesta semana e na próxima, e para facilitar melhor o acompanhamento desses conteúdos, a gente vai poder fazer esse estudo por meio desse vídeo. Bom, para a gente dar sequência ao conteúdo de análise linguística, ou de gramática, se você preferir chamar assim, a gente vai chegar ao capítulo 3 do nosso livro, do material do Bernoulli, mais especificamente na página 94. Quando você pegar o seu material, página 94, capítulo 3, você identificará que nós vamos entrar no novo conteúdo em gramática, que é chamado de adjunta de nominal. Como você é uma aluna ou um aluno de segunda série de ensino médio, a adjunta de nominal não é segredo, não é novidade, não são palavras, não é uma expressão que é nova para você. Então, quando você abrir esse conteúdo e voltar a rememorá-lo, eu tenho certeza, os conceitos irão aparecer de volta para você. Bom, eu preparei uma exposição para você estudar em casa, que é baseada justamente no material do Bernoulli. Então pega o seu livro, dá uma pausa no vídeo, localize em que páginas estamos, localiza o capítulo, abre no começo do conteúdo para você acompanhar comigo o desenvolvimento da atividade e, nesse primeiro momento, o desenvolvimento do conteúdo. Bom, agora que eu espero que você esteja com o livro em mãos, vamos começar com a adjunta nominal. Primeiro, eu quero que você lembre sempre que quando a gente ouve a palavra adjunto, é necessário que a luzinha amarela acenda na nossa cabeça para identificar, para saber que a palavra adjunto sempre se refere a algum termo ou alguma expressão que está junto a outro termo ou a outra expressão. O que é que isso quer dizer? Nós temos alguns tipos de adjuntos. Por exemplo, um adjunto adverbial e adjunto adnominal. Então, se adjunto quer dizer que está junto a, o adjunto nominal vai se referir àquela palavra ou aquelas expressões que acompanharão um núcleo nominal, ou seja, um substantivo. Então, de cara, vem para a nossa definição, certo? Coloquei para vocês aqui que o adjunto nominal é o termo, ou seja, a palavra que se associa a substantivos. Se não lembra o que significa substantivo, dá uma pausa no vídeo, abre o Google, dá uma pesquisada, retoma esse conteúdo de substantivo que não foi visto ainda em sala por nós. Bom, então a adjunta nominal se associa a substantivos, especificando-os ou tornando seu sentido mais preciso. Logo, acenda a luzinha amarela. A adjunta nominal é aquela palavra, aquele termo que torna um outro termo, um nome, um substantivo, mais específico, ou seja, mais preciso com relação ao seu sentido. Para a gente começar a trabalhar com os exemplos, eu selecionei para vocês um período que dá para a gente analisar de maneira muito simples, para que a gente perceba como na prática isso acontece. Então, veja só, a nossa frase é a seguinte: o jovem cientista foi ajudado por 2 companheiros de trabalho. Se a gente for rememorar o conteúdo das aulas passadas, a gente vai lembrar, olha, estudamos já sujeito, não é, os termos essenciais da oração, tipos de sujeito, estudamos tipo de predicado, vimos alguns tipos de verbos que podem ser classificados como transitivos ou intransitivos, e os complementos que se ligam a esse verbo, que nós chamamos de objetos, né, que podem ser objetos diretos ou objetos indiretos. Então, veja só, se a gente começar uma análise rápida dessa nossa frase. Eu tenho aqui, primeiro, o jovem cientista, eu posso classificar como sujeito, o resto de foi ajudar ao seu trabalho é o meu predicado. Se você relembrar também do conteúdo da semana passada, que foi nosso último conteúdo, você vai relembrar de vozes verbais. E aí, de cara, você identifica que essa nossa frase, esse nosso período, está na voz passiva. Ou seja, o sujeito da oração recebe, sofre, é alvo do processo verbal que a nossa locução está indicando. Então, eu tenho aqui, locução verbal, foi ajudado. Lembra da diferença? Nós temos 2 tipos de voz passiva. Tem a voz passiva analítica e voz passiva sintética. Como você lembra, eu tenho certeza, que quando eu tenho a locução verbal, foi ajudado, como é o caso, eu tenho um exemplo de voz passiva analítica, isso mesmo. Então, veja só,
o resto é predicado. Se eu tenho aqui voz passiva, o meu sujeito sofre a ação verbal, é necessário que na frase tenha alguém ou algum elemento ou alguma entidade que pratique a ação que o verbo está indicando. No caso aqui, que a locução verbal está indicando. Por dois companheiros de trabalho, eu vou classificar como agente da passiva, ou seja, é aquele elemento que na voz passiva pratica a ação que a minha locução verbal está indicando. Então, isso aqui é agente da passiva. Bom, isso é uma análise sintática que nós sabemos fazer até agora. Guilherme, e cadê os adjuntos? Como é que eu posso localizar esses adjuntos nesses dois pedaços de frases que foram isolados? Bora começar pelo sujeito? Retoma a nossa classificação, ou melhor, retoma a nossa definição de adjunto adnominal. Os adjuntos adnominais se referem a núcleos nominais, ou seja, um substantivo que ocupa posição dentro do sintagma nominal de núcleo. Então eu vou olhar este sintagma nominal que eu chamei de sujeito. Sintagma nominal, então, é o pedaço da frase, é o pedaço nominal. Veja só, o jovem cientista no primeiro sintagma nominal. Eu tenho aqui um artigo o, jovem, um adjetivo, e cientista, nesse caso, como um substantivo. A palavra mais importante desse sintagma, você deve ter percebido que é cientista. Ou seja, ele é o substantivo nuclear. Ou seja, ele é o núcleo nominal para este sintagma. Logo, os termos nominais que se referirem a esse substantivo, eu vou classificar como adjuntos adnominais. Tenho dois, presta atenção. Primeiro, adjunto adnominal é o artigo masculino definido o. Então, o se refere a cientista. Ele delimita o gênero para masculino e ele delimita o número para singular. Então, o é o meu primeiro exemplo de adjunto adnominal. Quando eu venho para o meu segundo exemplo, a minha segunda ocorrência de adjunto nominal, já marquei a palavra jovem. Jovem especifica, caracteriza, torna a palavra cientista mais particular. Então não é de qualquer cientista que eu estou falando. Estou falando de um cientista homem ou cientista, poderia ser a cientista também. Então defini aqui o gênero. É um cientista, singular, e ele é jovem. Então essas duas palavrinhas aqui, o e jovem, ocupam a classificação sintática da adjunto nominal. Fácil, né? Bom, se você já conseguiu entender a ideia geral, dá uma pausa no vídeo, tenta examinar o segundo sintagma nominal, que é por dois companheiros de trabalho. Beleza? Bom, eu espero que você tenha pausado o vídeo e bora analisar esse segundo sintagma nominal. Vê só, eu tenho por dois companheiros de trabalho. A agente da passiva eu classifiquei. Se eu procurar aqui qual é o substantivo que é principal nesse sintagma, você já vai identificar que o principal substantivo aqui é companheiros. Logo, dois se liga companheiro, delimitando a quantidade, e de trabalho, essa minha locução, também delimita de que tipo de companheiro eu estou falando. Então eu tenho aqui mais dois adjuntos adnominais. Tranquilo? Bom, aí eu coloquei para vocês um macetezinho, uma dica rápida, para você que tem dificuldade de identificar quais são os sintagmas nominais dentro de uma frase, e a partir da identificação desse sintagma ou desses sintagmas, conseguir marcar quais são os adjuntos adnominais. Então veja só, para facilitar com a minha caligrafia, né, maravilhosa, eu coloquei mais uma frase. Ela recebeu várias informações importantes ontem. Primeira frase, certo? Bom, para eu conseguir identificar quais são ou qual é o sintagma nominal na minha frase, eu posso ver qual parte dela, qual informação dessa frase eu posso substituir por um substantivo por um pronome substantivo. Ou seja, é um pronome que vai resumir, é um pronome que vai encapsular toda a informação nominal da minha frase. Então veja só, ela recebeu várias informações importantes ontem, eu marquei várias informações importantes ontem, podem ser condensadas pelo meu pronome as. Então, ela recebeu-as ontem. Logo, várias informações importantes compõem, na verdade, o meu sintagma nominal. Quero fazer uma correção aqui, certo? Na hora de você marcar qual for o sintagma nominal, você pode deixar essa informação que indica tempo de fora. Beleza? Repetir aqui embaixo. Então, você põe apenas dentro desse pronome, que funciona como uma cápsula,
essa informação que é sintagma. Dentro, a partir desse sintagma, você vai conseguir identificar quais são os meus adjuntos adnominais. Ó, a palavra mais importante aqui, informações. Esta se refere a informações, esta se refere a informações. Localizei, então, quais são os adjuntos adnominais. Para não restar dúvidas, só a última frase que aqui está, certo? A nova tabela do imposto de renda penaliza os contribuintes pobres. Já selecionei para vocês quais são os dois sintagmas nominais que podem ser encapsulados, podem ser guardados dentro de pronomes substantivos. Então eu tenho a nova tabela do imposto de renda, pode ser condensado pelo pronome ela. E os contribuintes pobres, eu posso colocar dentro do pronome os. Então esta frase imensa fica, ela penaliza-os. Logo, essa parte e esta outra parte são os dois sintagmas nominais da minha frase. A partir dessa identificação, eu posso então localizar quais são os núcleos nominais e depois disso, identificar quais são os adjuntos adnominais. Bom, esse é o conteúdo desse momento. Espero ter sido proveitoso. Vai para a sessão de exercício resolver as questões. Muito obrigado.